Olá pessoal, bem-vindos a mais um Assim Ossado. Meu nome é Samuel Mira, um curioso da língua portuguesa. Estou sempre atento a querer descobrir, a querer aprender e a tirar dúvidas. Gosto de poder tirar dúvidas e para isso tenho sempre aqui o grande professor Marco Neves. Olá. Como é que estás? Está tudo bem, cá estamos. Já é o 10º episódio, acho eu. se os contei bem. É verdade, e temos estado a variar, pronto, dentro do nosso universo, do Assim ao Assado, as várias áreas gramaticais. Desta vez não combinámos previamente assim um tema que eu te desse tempo para tu estudares. Hoje é sem rede. Mas o tema que trago aqui hoje também foi um pouco improvisado, porque esta semana eu estava a ouvir a minha namorada a falar, pronto, normalmente, e eu estou sempre atento às palavras quando as pessoas falam, e ela disse a palavra migalheiro, mas com um sorriso na cara, como muita gente o faz, que sabe que está a dizer mal, que sabe que é mialheiro, mas está a dizer migalheiro por piada. E eu fiquei a pensar, mas espera lá, deixa-me pesquisar migalheiro para ver se realmente é aceite, porque há imensa gente que diz. E aí eu cheguei a um tema que ainda não abordámos aprofundadamente, embora seja algo que estamos sempre a falar aqui, sinceramente, que são as corruptelas. E eu gostava que tu explicasses o que é uma corruptela. Está bem, eu vou explicar. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas antes digo-te, a corruptela é qualquer palavra que, às vezes porque é mal ouvida ou mal interpretada, acaba por ser dita de outra maneira pelo falante, e essa forma como é dita acaba por ganhar força, ou seja, no fundo é uma palavra que se corrompe. Mas acho que temos muito a dizer sobre isso, porque não, se nós formos a pensar bem nas palavras e na história das palavras, todas elas são corruptelas. Todas elas foram mudando ao longo do tempo. Sempre que uma pessoa fala, ou sempre que uma pessoa diz a palavra, nunca diz exatamente da mesma maneira. Isto pode parecer um pouco estranho o que eu estou a dizer, mas nós nunca dizemos as palavras exatamente da mesma maneira. E por isso, ao longo da história, as palavras também foram sendo mastigadas devagarinho pelos falantes. Às vezes, esta corrupção, se quisermos, acaba por ser muito, muito rápida, e nós então encontramos as tais corruptelas em que as mesmas pessoas conseguem lembrar-se de uma altura em que a palavra é dita de uma maneira e agora é dita de maneira diferente. Mas eu ainda tinha uma pergunta. Estavas aí a dizer que estavas a ouvir a tua namorada a falar. Tu costumas estar sempre muito atento às palavras por curiosidade ou porque achas que é útil também para aquilo que fazes? Sim, é uma coisa que eu não controlo, mas obviamente porque é útil para aquilo que eu faço. Ainda agora, quando estava num programa do Rui Unas, no Maluco Beleza, e falámos do nosso programa, e como a profissão da pessoa que estava lá, ele era um espírita, achei conveniente falarmos que já tínhamos falado, por exemplo, do presidente, presidenta. Sim. Fico sempre, uau, por exemplo, olha, temos aqui outro caso que por acaso não mencionámos. Sim. De uma profissão, neste caso, este é um homem, e a profissão dele é espírita. Ou seja, não é algo que me passa ao lado. Nestas coisas. Não é algo que me passa ao lado. Então estou sempre atento. E a corruptela mais famosa, mais básica de podemos logo mencionar às pessoas é a palavra você. Que é vossa mercê, vosso mercê, você. Pronto, e até no Brasil até às vezes é C. Sim, já vai no C. mas ainda antes de falar do você e dos outros pronomes, que todos eles também são corruptelas, só que são mais antigas. Mas ainda voltando ao migalheiro, eu não sei, não fui investigar a origem da palavra, mas migalheiro, que podemos considerar uma corruptela de mialheiro, mas eu acho que se for corruptela mesmo, não sei se não será uma palavra com uma origem diferente, não deixa de ser quase uma metáfora, porque nós enchemos os migalheiros com pequenas migalhas, neste caso migalhas de dinheiro, não é? Mas nós dizemos migalha, lá vamos nós. Exatamente. Enchendo o papo do migalheiro, não é? Exatamente, ou seja, existe até lógica nessa transição, sim. de nós pensarmos, ok, isto se calhar é migalheiro, porque nós realmente deixamos lá migalhas. Mas olha, por exemplo, há palavras que nós
intuímos mais ou menos como é que foi a história, mas não temos registros. Mas uma das palavras que provavelmente também passou por um processo parecido, como eu disse, quase todas passaram por esse processo, como você, como estavas a dizer, mas até a palavra saudade, que é uma palavra considerada típica e importantíssima na cultura portuguesa, passou pelo que se consegue perceber, porque não é porque certos séculos para trás não temos registros escritos, mas parece que foi uma corruptela da palavra que queria dizer solidão em latim, por influência da palavra que queria dizer saúde. Ou seja, houve uma palavra que influenciou outra, tal como, por exemplo, migalha provavelmente influenciou o milheiro. As pessoas ouvem uma palavra e lembram-se de outra e de repente começam a dizer de maneira diferente, e isto, enfim, não deixa de ser nem sequer uma questão justificável. É mesmo um mecanismo como as línguas se criam e como as línguas se evoluem. O português é uma corruptela de latim. Não há muito... Sim, não, mas isto tudo para eu concluir e para chegar a um ponto que, neste caso... Nem valia a pena rir. A tua namorada não exatamente, rir. Porque é uma corruptela que está dicionarizada, sim. que está regularizada, em que as pessoas chegaram a uma conclusão que, ok, as pessoas dizem imenso migalheiro e dizem mialheiro, dizem assim ou dizem assado. Então elas podem usar as duas opções. Estás a ver? E então o engraçado é que às vezes há casos que é como isso estás a dizer. Se calhar se aprofundarmos bem, que eu não aprofundei a esse ponto, até se calhar vamos descobrir em casos que se calhar o migalheiro é que se calhar até era o original. Pois, essa não fui investigar. É uma palavra engraçada, mas como eu digo, quando eu ouço falar uma criança dizer o migalheiro, o meu migalheiro, ou uma criança ou um adulto, não interessa, lembro-me sempre a imagem curiosa de alguém a juntar as pequenas migalhas enfim, eu não me faz impressão nenhuma. É claro que, mais uma vez, temos sempre o fantasma de alguém que diz, então eu posso dizer daquilo que podemos dizer tudo como quisermos. Sim, podemos dizer como quisermos, mas é claro que às vezes uma pessoa não conhece o sentido real da palavra, ou diz uma palavra mal. Isso é um erro. Agora, se muitas pessoas começarem a dizer a palavra daquela maneira, é porque há qualquer coisa ali na língua que quer que as palavras vão por aquele caminho. E por isso temos de, pelo menos, respeitar, mas também é normal que as pessoas se riam um pouco, porque têm aquela sensação, isto não é bem a palavra, sim. E também faz parte da língua este riso. Quanto a você, que estavas a dizer há pouco, vem de vossa mercê. Você é uma palavra complicadíssima, porque há muitas pessoas que não a querem usar, não gostam que está, como é que eu ia dizer, na cabeça de muitas pessoas, chamar a outra pessoa de você é má educação. Na cabeça de outras pessoas é boa educação. E nós não conseguimos chegar a conclusão nenhuma. Para os brasileiros é assim que todos se tratam. Em Portugal depende da terra, depende da família, depende da pessoa. Eu conheço muitas famílias em que você é uma forma de respeito e muitas outras em que é considerado algo terrível. Mas olhando para a origem da palavra, de facto ela vem de vossa mercê, que era assim uma forma muito, muito formal de tratar a outra pessoa, e foi sendo cada vez mais desbastada, corrompida, se quisermos, até chegar a você, que hoje é um pronome, funciona como pronome. Exatamente, que depois, ou seja, nós se pesquisarmos migalheiro, se calhar em alguns sítios vamos encontrar esse cadastro, né? E é mencionada como uma corruptela de mialheiro, enquanto que o você já é tipo mencionada como contração, porque acaba por ser uma contração também. Ou seja, o migalheiro não é uma contração de mialheiro. Mas parece que já nem é preciso mencionar que é uma corruptela, num certo aspecto, não é? Sim, no fundo as palavras normais que estão nos dicionários sem serem corruptelas são simplesmente corruptelas antigas que já ninguém sabe o que são, não é? Exatamente, parece que há esse processo de primeiro ainda vamos ter que mencionar que és uma corruptela, ainda não vais ser promovida. Exato, é como ao estagiário que depois é contratado, mesmo assim as pessoas ainda desconfiam e só passado muitos anos é que finalmente entra no quadro. Deixa-me passar para outro exemplo, que é, pronto, temos o bisavô, o trisavô e depois temos o tetravô ou tataravô. Sim, nunca tinha pensado nisso. Não sei se conhece, há o tataraneto ou tetraneto. Tatara ou tetra. Sim. E as pessoas, em geral, dizem que o tatara é uma corruptela do tetra. Mas há pessoas que têm a teoria que lá está, que o tatara na realidade não é uma corruptela, até acaba por ser o original, porque vem de antigamente o bis era tra, então é o tratra.
Estou a perceber. Estás a perceber? Então há uma teoria que acho que não sei se vem de Espanha, agora estou-me a esquecer, não sei se é. Lá está, mais uma vez, também não sei exatamente qual a origem mas é bem possível que a pessoa ouvisse tetravô, que é uma palavra, tem ali uma forma, que tem ali uma parte que é da origem grega, que parece muito formal e de repente simplesmente é quase como se estivessem a gozar com a palavra. Dizes tetravô, é um tetravô, é um daqueles muito antigos, não interessa dizer. Pode perfeitamente ser isso, mas é quase uma espécie, eu não diria que é uma corruptela, é como nós dizemos blá blá blá. É quase uma piada que a pessoa começou a dizer, estes são os meus tetravôs, já nem sei como é que se diz isto. Se me dissessem como é que achas que esta palavra surgiu, eu diria que a minha hipótese, antes de verificar, seria essa. Mas não posso de facto garantir, porque não foi... É interessante dizeres isso, tem toda a lógica também da piada do já é tão antigo que é o tetravô, mas quando se é campeão, já dizes tetracampeão, não é tipo, porque não tem a ver com antiguidade, tem a ver com posto, tem a ver com... Sim, e também é mais, como é que eu ia dizer, os avós, mais antiga, também já teve mais tempo para ser digerida, enquanto que, não é que campeão não seja uma palavra antiga, mas usada assim com muita frequência, nós associamos mais ao desporto, e o desporto, se formos a ver bem, é uma atividade relativamente com este nome recente, e com campeonatos, com campeões, e por isso é mais normal que não haja assim tanta... E depois as pessoas também irritam-se mais quando alguém diz mal da sua equipa. Se nós disséssemos, tu és tetracampeão, talvez não gostassem tanto do que falamos dos avós. Estranhamente. É verdade. E agora eu queria passar para uma palavra que tu há bocado estavas aqui, ainda não estávamos a começar, estavas à procura de uma palavra que fosse uma corruptela popular. Sim, me avisaste assim, vamos falar de corruptelas, meu Deus. E eu não sei se é esta, mas eu quero trazer este exemplo para a mesa porque é super popular no aspecto de ser usada enquanto corruptela e não está dicionarizada. E lá está, por isso é que eu gosto de dar estes exemplos da injustiça do porteiro, porque é que eles ouviram o migalheiro e não estão a ouvir esta, que é salganhada. Exato, era essa? Exatamente essa. Não estava a conseguir lembrar, porque supostamente a palavra original é salgalhada. Exatamente. E foi alterada para salganhada. Foi alterada, mas não está dicionarizada. Alterada pelo povo. Já aparece aí em alguns, pelo menos, páginas a falar de salganhada. O que eu acho curioso nesta palavra é que salgalhada é usado hoje em dia de forma muito popular, é uma palavra popular, nós dizemos esta salgalhada ou salganhada, dizemos as duas maneiras. Eu, por acaso, eu não ouço muito salgalhada, sinceramente. Começa-se a ouvir muito, acho eu, por um efeito de hipercorreção, como aparecem por vezes listas por aí a dizer, não se pode dizer salganhada, tem de dizer salgalhada, não se pode dizer isto, tem de dizer aquilo. Há quem agora comece é um pouco como o exemplo do mal e parcamente. Supostamente esta era a origem de mal e porcamente. Se nós formos pesquisar nos documentos, na história da língua, nos documentos, nos livros, nos escritos, esta expressão, como é popular, poucas vezes aparece. Mas quando aparece mal e porcamente. Só aparece mal e parcamente quando estamos a falar de textos ou livros que estão a criticar a expressão. No fundo, parece que mal e parcamente foi uma invenção, não sei se foi, até pode ter sido a origem, mas já se perdeu há muito tempo. Mas agora começa-se a ouvir, ou seja, há um efeito de hipercorreção. As pessoas querem dizer, eu falo bem, então vou começar a dizer salgalhada e vou começar a dizer mal e parcamente. E deixam de lado as expressões populares e reais, que são salganhada e mal e porcamente. Repare, ainda por cima estamos a falar de expressões populares, que são usadas no dia-a-dia, em conversas de toda a população. Portanto, é normal, se esta população que criou estas palavras, de repente as começou a dizer assim, são palavras que não são formais sequer, nós não podemos dizer isto numa piada numa situação mais formal, mas são palavras do dia-a-dia. Enfim, os falantes, mais uma vez, neste caso, é que, como eu disse, se eu começasse a dizer uma palavra, por exemplo, se em vez de eu dizer salganhada, eu dissesse salpalhada, inventei. Isto é um erro, não é assim que as pessoas dizem, não é? Isto é um erro. Salcalhada, também não existe. Agora, se muitas pessoas começam a dizer de determinada maneira, mais uma vez, é porque a língua está a ir por esse... Eu posso dar um exemplo um pouco estranho, mas há arquitetos que, por exemplo, vamos imaginar uma universidade com vários edifícios espalhados lá no sítio da universidade. Muitas vezes os arquitetos o que fazem é, vamos propor
os caminhos. Portanto, vamos criar um caminho deste edifício para aquele, deste edifício para aquele outro. Vamos criar estes caminhos todos. E o que acontece muitas vezes? As pessoas nem sempre cumprem os caminhos que estão definidos. Vão começando. Nós até vemos na relva caminhos que... Exatamente. Já houve que arquitetos pensaram, então isto é porque as pessoas acham que precisam mais de ir para aquele e precisam de ir para este caminho, então houve alguns arquitetos que o que fizeram foi, em certos locais com muitos edifícios, puseram relva em todo o lado e durante uns tempos disseram, vão para onde queiram e vamos ver os caminhos que surgem. E depois das pessoas usarem esses caminhos é que se foi pôr lá as marcas que aquilo é o caminho certo. A língua funciona sempre assim, ou seja, só depois nós vemos como é que as pessoas usam é que nós podemos saber por onde é que ela está a ir. É muito difícil nós começarmos a dizer não é isso, é por aquele caminho. Pode dar-se o caso de alguém querer cumprir, de alguém querer começar a dizer salgalhada em vez de salganhada, mas é este coletivo de pessoas é que na verdade define os caminhos que a língua segue. Mas é aí que eu acho que às vezes entra alguma, não diria hipocrisia, mas parece que fazem-se de surdos. Sinceramente, porquê? Porque parece que chegaram ali, passado 50 anos, anunciaram, boa noite portugueses, depois de ouvirmos 50 anos a palavra migalheiro, queremos anunciar que estamos atentos e a partir de agora é dicionarizada e não vai ser mais um erro. E depois as pessoas estão aqui, salganhada, não, estou a dizer, salganhada, não é salganhada, 700 pessoas, 50 anos, salganhada, não quero ouvir, é erro. Aponta, mano. Aponta, as pessoas estão a dizer. Mas eu aí vou fazer um pouco de defesa como eu já disse várias vezes em episódios anteriores, de quem faz os dicionários, que são pessoas até muito atentas, mas que têm de ter sempre aquela, como estás a dizer muito bem, de forma muito, muito sublinhada, eles têm de hesitar um pouco, porque os dicionários, no fundo, estão a seguir a língua um pouco atrás dela, ou seja, os dicionários vão atrás da língua. Eles têm sempre um pouco de receio em pôr-se à frente da língua, no sentido em têm de esperar um pouco para ver se de facto as palavras, lá está, se o caminho fica ou não marcado. Portanto, eu não me faz impressão que não seja logo a correr, que tenham de passar alguns anos. Mas salganhada deve ter não sei quantos anos, por amor de Deus, mano. Também depende do dicionário que estamos a falar. Dicionários mais virados para os registros populares, outros mais virados só para o registro formal, mas eu salganhada... Eu não sei, não fui ver os dicionários, estás-me a dizer que não há em dicionário nenhum, mas de certeza que há para lá algum dicionário que neste momento já tem lá alguém com salganhada. E o que é que vai fazer a primeira vez? Vai lá ficar salganhada, corruptela, salgalhada, e depois daqui a uns anos há de passar de nível. Eu acredito que já estão atentos, porque eles estão atentos. Como já uma vez chegámos a falar, nós temos de convidar aqui um lexicógrafo e temos de falar com eles. Adorava. Então, salganhada, quando é que vamos pôr? Exatamente. Eu gostava mesmo de perceber, é isso mesmo que eu tenho mais curiosidade quase nisto tudo, é perceber realmente a logística. Num dos próximos episódios nós temos um E por acaso há pessoas que às vezes me pedem isso, quando é que levam outra pessoa nesse aspecto de começar a dizer que tem de ser assim. Exatamente, porque eu acho que dá quase a entender que enquanto protetores só podemos pôr uma corruptela de 5 em 5 anos e este ano foi escolhida o migalheiro e agora temos que esperar mais não sei quanto tempo. Tipo, parece que vai em nomeações, isto não é assim. Mas olha, um dicionário, repara, há muita coisa que está em jogo. Primeiro, as próprias opções da pessoa, quem faz os dicionários também são, quer dizer, não é de uma pessoa, é da equipa, mas se um dicionário incluísse todas as palavras que nós usamos, era impossível. Há dicionários do inglês, por exemplo, que são muito completos, que têm mesmo milhões de palavras se quisermos. O português não há, digamos, dinheiro suficiente para investir numa equipa que consiga fazer esta recolha toda, porque se nós formos a pensar bem, as palavras todas, incluindo os regionalismos, incluindo as palavras populares, incluindo as palavras que já não se usam, as que estão a começar a usar, são muitas, são mesmo muitas. Por isso, às vezes é quase uma questão de não haver gente suficiente para conseguir abarcar tudo. Portanto, tem de haver uma certa seleção. Esta seleção é feita com critérios que nós podemos concordar. Mano, mas vamos ser sinceros. Agora pensa comigo. Sim. Eu nem sou tanto deste universo como tu ou essas pessoas. Sim. E eu, tendo feito uma pequena pesquisa, eu percebi que salganhada e não sei o quê é um assunto em fóruns, em ciberdúvidas. Sim. Ou seja, que não está nos dicionários, ou seja, não é uma cena que eles não estejam atentos. Ou seja, se eu nem sou muito desse universo e basta-me eu pesquisar e encontro pessoas a debaterem sobre isto, é obviamente que estas pessoas, estás a ver, mesmo que não estejam na rua, estás a perceber, sabem que há pessoas a debater isto. Pode também dar-se o caso se têm medo de pôr lá a palavra, porque sempre que põe uma palavra destas nova, como foi o bué, como foi outras palavras que são populares ou que são juvenis, vem sempre não sei quantas pessoas a dizer não se pode fazer isto, então podem ter algum medo. Mas é uma questão que temos mesmo de perguntar a quem... Lá está, dentro desta área da língua
Depois há também pessoas que estão mais inclinadas para o lado dos dicionários, outros para o lado da linguística, outros, enfim, e às vezes também é bom falarmos com aqueles que estão mesmo a criar os dicionários. Quem é que eles decidem que entra ou não à porta? Adorava, mano. Essa aí vai ser em conversa do ano, pá. Essa vai ser, isso aí, fogo. Até podemos fazer ao vivo. Já tinha pessoa em mente, mas depois nós falamos disso. Espetacular. Olha, outra que eu também me lembrei, que tem a ver até um pouco com a nossa altura de criança. Fulminantes. Fulminantes. Pistola de fulminantes. Sim. É a corruptela de... Fulminantes. Pois. Vai ao Google e vê pessoas a vender a cena em segunda mão. Pistola de fulminantes. Por acaso não me lembrava, mas... Vais ver, pessoal. O professor não se lembra. Há aqui alguém que se lembra, dizia fulminantes. Fulminantes. E há mais, mas há tantas, nós tínhamos as nossas próprias, e depois também é aquelas corruptelas que são as crianças que as fazem, mas essas depois, algumas passam, outras parece que ficam na esta parece que foi, as crianças é que brilhavam, que brincavam e se calhar não sabiam dizer fulminantes, e depois quando és adulto lembravas-te que dizias assim e continuas a dizer a mesma. Pessoas que depois também confundem um pouco o que é uma corruptela com aquilo que são na verdade formas populares, que lá está, o que é uma coisa que é outra também depende da maneira como nós olhamos para a questão, porque há certas formas que sempre existiram de uma maneira e de outra, mas que uma delas tornou-se formal e outra ficou popular, e há quem diga que é popular é corruptela da formal, quando até pode ser ao contrário. Por exemplo, a palavra auga, que muitas pessoas dizem que é corruptela de água. Uau. Há muitas zonas do país onde se diz auga. No entanto, por exemplo, se olharmos ali para o norte da fronteira, para o galego, auga é que é o oficial. Provavelmente auga até será mais antigo do que água. A água terá sido uma recuperação de uma palavra um pouco mais antiga. As duas são provavelmente tão antigas uma como a outra, só que em certas zonas dizia-se auga, noutras dizia-se água. E hoje há quem acredite que auga é uma corruptela, que é dizer mal. Não, na verdade sempre foi, até podia ter calhado, como aconteceu na Galiza, até podia ter calhado que a versão oficial do português tivesse auga como palavra, se por acaso tivesse sido a maneira como a palavra se dizia em Coimbra e em Lisboa. Outra, o espirro e o espilro, acho que já falámos disso. Já falámos disso, sim. Portanto, são duas formas, uma é popular, outra é formal, e há quem acredita ao espilro de certeza que é corruptela. Não tenho assim tanta certeza, porque se calhar esse espilro até é mais antigo. Exatamente. Ou então será tão antigo. Portanto, aí já é, ou seja, enquanto corruptela, de facto, tem de ser, como eu disse, todas as palavras provavelmente são corruptelas, mas quando nós olhamos para uma palavra que é uma corruptela, terá de ser mais recente que a outra, não é? Portanto, havia uma palavra que nós fomos dizendo de maneira diferente e tornou-se... Às vezes as pessoas confundem palavras que até são tão antigas, só que simplesmente são diferentes, com, lá está, começar a falar mal e começar a dizer aqui uma pergunta que eu acho que é pertinente em relação à parte gramatical, porque tu há bocado disseste, por exemplo, o mal e porcamente, mal e parcamente. Isto já não estamos a falar apenas de uma única palavra, estamos a falar de uma expressão. Sim. Podemos ainda mencionar isto enquanto corruptela? Sim, porque é assim, as expressões idiomáticas, que são uma das riquezas da língua, e de certeza que as usas muito mesmo quando nós não damos nome de expressão, eu acredito que quando estás a fazer uma letra não estás a pensar, agora eu vou usar uma expressão idiomática. Não é assim que as coisas funcionam, acredito eu, não é? Mas as expressões idiomáticas são estas expressões que, em conjunto, estas palavras em conjunto têm um significado diferente de cada uma das palavras, ou seja, nós não conseguimos chegar ao significado da expressão sem haver em conjunto. Não é... expressões idiomáticas, na verdade, funcionam como palavras, porque são corrompidas. Aliás, uma das provas é mesmo esta. São corrompidas em conjunto. Mas só que até agora temos falado de palavras isoladas em que a corruptela não muda o significado da palavra. E enquanto expressões, pode mudar. Uma corruptela pode mudar o significado da expressão ligeiramente. Sim. Vou-te dar um exemplo. Sim. Que deves conhecer, que também deves dar, estás sempre assim a par das dicas. Quem tem boca... Agora estou a beber água. Mas aí, aí não é um corruptela, aí é um mito. Houve quem começasse a acreditar que quem tem boca vai a Roma, é uma corruptela de quem tem boca vai a Roma. Mas, na verdade, isto foi uma ideia que surgiu agora nos últimos anos. A sério? Sim, é um mito. Porque houve pessoas que decidiram escrever, é certeza que as pessoas estão a dizer mal, então vou escrever um e-mail a todos os meus amigos a dizer que é vaia de vaiar Roma. E começou por aí a espalhar-se no Brasil e em Portugal. Mas a verdade é que esta expressão já é muito antiga, está, já desde Roma, se for preciso, está em várias línguas, e em todas estas línguas é que quem tem boca vai a
Roma, e só cá em Portugal e no Brasil é que alguém se lembrou de achar que o correto seria vai a Roma, de vaiar. Mas não, aí a corruptela é esta nova... É muito interessante estares a dizer isso, pá, porque estás mesmo a dar uma informação das pessoas de fake news. É uma fake news a língua, claro. Sim, mas há muitas. Eu acredito, não tenho ainda, não tenho propriamente provas, porque é uma expressão muito pouco usada na escrita, que o mal e parcamente também é bem provável que seja uma fake news. Mas pronto, aí eu dou o benefício da dúvida e acredito que até pudesse ser mal e parcamente e depois passou a ser mal e porcamente. E se aconteceu isso, sim, neste caso estamos perante um exemplo do que estás a dizer, porque mal e parcamente não é bem a mesma coisa de mal e porcamente. Mal e parcamente seria mal e em pouca quantidade. Exatamente. E mal e porcamente é mal e de forma aporcalhada, assim mal feita. E o de Roma é a mesma coisa, porque se fosse... quem tem boca vai a Roma, dá a entender que é pá, sim, falar onde é que é o hospital, sim, onde é que é para a esquerda, para que é o sentido que tem nas línguas todas. Só nós é que agora inventámos esta nova ideia do veiar Roma, mas é mesmo uma fake news da língua. E há outras, há muitas. Há cor de burro quando foge. Aparece também nessas listas do... há quem diga que é cor de burro... olha, esta já nem me lembro qual é que é a versão supostamente correta, mas é cor de burro quando foge. Ou quem não tem cão caça com gato, e há quem diga que é como gato, mas também mais uma vez é uma fake news. É um mito também, eu ouvi essa também. Não, muitas vezes é assim, mesmo que fosse como o gato, deixou de ser, é com um gato. Porque nós temos esta expressão na cabeça, quer dizer, se a pessoa quiser usar como um gato, usa à vontade. Cada um muda as expressões à sua vontade de forma criativa. Mas quando eu imagino esta expressão, quem não tem cão, que é a espécie que nos ajuda a caçar, caça com o gato, que é aquilo que sobrou, aquilo que temos lá. Exatamente. Mas houve quem inventasse aqui uma teoria muito assim... revezada de que seria caçar da forma como os gatos caçam, mas sinceramente não me parece que tenha muita lógica. Mas pronto, são as fake news linguísticas. Muito bem. Adorei. Olha, até tínhamos mais aqui um tema para abordar, mas vamos deixar para outro episódio. Cá está aqui um bom episódio. E para terminar, eu gostava de ler aqui um pequeno excerto de um artigo que encontrei de José Carlos Mendes, que fala da sua terra, do Casteleiro, penso que é no Sabugal, em que existem corruptelas muito específicas da zona dele. E eu achei graça aqui a este pequeno excerto. Acho muita piada a estes falares. Um tipo cresce a ouvir aquelas coisas que, à luz da língua vernácula, à luz das regras de evolução dos termos e do seu significado, são verdadeiras barbaridades. Mas eu gosto delas, das barbaridades, porque são as barbaridades da minha gente, da minha família naquele tempo. Hoje já quase todos desaparecidos. Como não gostar disso? Que se lixe a gramática, que se lixem as regras de pronúncia. Somos oscelenses. Temos muito sangue celta. Somos uma mistura do diabo. Então porquê é que a língua havia de ser pura? Por que raio, por que carga d'água é que um qualquer latim seria melhor do que esta diversidade? Que raio de língua pura seria essa? O latinzinho dos invasores romanos? Meiguinhos como eles eram? Então, até à próxima.